Fala pessoal, vamos corrigir o nosso TA2 aqui de forma à distância para a gente não perder tempo em aula, né? Para a gente não perder o nosso precioso tempo unidos. Vamos lá, primeira questão, vou colocar ela aí na tela. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Crime de furto, né? Ao chegar em casa com a coisa subtraída, opa, já teve a consumação, né? Já teve a consumação, consumou. É convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. Gente, já ter sido registrado na delegacia não tem nada a ver. O arrependimento posterior pode devolver a coisa, desde que seja sem violência, não é isso? Até o recebimento da denúncia. Então, é válido, né? O arrependimento posterior, desde que seja feito até o recebimento da denúncia e desde que seja sem violência nem grave ameaça. Tranquilo? Então, arrependimento posterior, sem dúvida nenhuma, letra C. E o processo dosimétrico é isso, vai reduzir a pena de 1 a 2 terços, né? Vai reduzir a pena de 1 a 2 terços, então o processo dosimétrico da pena. Segunda questão. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou na barriga de seu rival com uma faca com a intenção de matá-lo. Cogitação está escrita aí na prova. A cogitação, a intenção de matar. Então não tem dúvida, cogitação, homicídio, crime que a gente está falando é de homicídio. Já teve atos preparatórios? Já que foi pegar a faca. Já teve fatos executórios? Já deu a primeira facada já. Então já iniciou o crime. Vamos continuar. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim. Apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Então ele parou a execução criminosa voluntariamente. Desistiu voluntariamente, né? Iniciada a execução antes da consumação. Então, desistência voluntária. Tranquilo? Ele parou, né? Desistência voluntária. No caso da resistência voluntária, qual que é a consequência? Responderá apenas pelos atos praticados. No caso, é uma lesão corporal. Não responde pelo crime de homicídio, né? Porque na desistência voluntária afasta o crime da intenção. E ele responde unicamente pelo crime praticado, pelo ato praticado. O ato praticado, no caso, é uma lesão corporal. Beleza? Então, resposta letra B, responderá pelo crime de lesão corporal em virtude da sua desistência voluntária. Número 3. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube. Então você está lá no clube e está lá salvando vidas. Não sendo regularmente contratado. Isso não tem diferença nenhuma, ele está lá. Você já pediu o contrato de alguém que está trabalhando? Ninguém não tem nada a ver. Você vê a pessoa lá, ela está assumindo a obrigação, tá? Não sendo regularmente contratado. Apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Então ele é um salva-vidas, né? Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, ficou observando a beleza física da mãe, de uma das crianças, e ao mesmo tempo falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. E aí? Omissão. A omissão, ela é relevante se a pessoa podia e devia agir. Ele podia, devia. Vamos ver se ele devia. Quem deve, né? Quem deve? Vamos ler o artigo, ó. O artigo diz, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão, ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Então ele podia. Agora a pergunta é, ele devia? Vamos continuar lendo o artigo. O dever de agir incumbe a quem? Vamos ver se ele agia. Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado? Não é o caso dele, não. Letra C. Com seu comportamento anterior criou a ocorrência do resultado? Não, nada a ver. Vamos ver a B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Não é para isso que estão salva-vidas lá? Né? Então, letra B. Ele podia, letra B do parágrafo 2º do artigo 13. Ele devia agir por causa da letra B. Quando ele ficou lá se portando como salva-vidas, ele assumiu a obrigação, ele assumiu o dever, né, de impedir que as pessoas se afoguem, tá? Então a omissão para ele é relevante, sim. Então, a gente tem ali um crime omissivo, uma omissão. No caso, uma omissão imprópria que gerou um resultado morte, tá? Foi culposa ou dolosa?
Não teve intenção, foi falta do dever de cuidado. Ele deveria estar observando, ele foi negligente, né? Foi negligente. Então a gente tem no caso aí um crime culposo por omissão, tá? Um homicídio culposo por omissão. Continuando no problema aí sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta, ele deve responder pelo crime de homicídio culposo, letra B. Culposo, diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Perfeito? Então tá. Número 3, questão número 3, resposta letra B. Número 4. Vamos ver, número 4. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira. Aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo. Opa! Vocês lembram que o território brasileiro tem o território físico, né? O território físico, geográfico, e tem também o território jurídico. Então, claramente aí está no território jurídico brasileiro. É território brasileiro? Sim! Não o território físico, geográfico, mas o território jurídico brasileiro. Tranquilo? Beleza, então era território brasileiro, sim. E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, não interessa onde, né? Desfere 5 facadas no ministro, com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Ora, diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a afirmativa correta. Ali vale o princípio da territorialidade, porque ali é território brasileiro. Veja, eu não estou falando do território geográfico, eu estou falando do território jurídico. Mas é território brasileiro. Então, aplica-se a lei brasileira devido ao princípio da territorialidade. Então, Mário poderá ser responsabilidade. Letra A. Segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Beleza? 5. Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava em um automóvel 3 armas de fogo, sendo que 2 estavam embaixo do banco do carona, uma na sua cintura, não interessa onde, ele portava. Abordado por policiais, foram localizadas todas as armas. Aí o problema continua, mas pra gente o que interessa, portar uma arma ou portar 3 armas, o crime é portar arma. Não tem concurso, não tem mais de um crime, o crime é um só. Parece que tem mais de um, mas tem um só. Então quando parece que tem mais de uma norma aplicável, mas só tem uma norma aplicável, a gente chama de conflito aparente de normas. Aí o princípio de conflito aparente de normas, o fato é um só, você não vai aplicar 3 normas a esse único fato. E qual o princípio? Da alternatividade, beleza? Então vamos ver, ele vai responder por crime único de porte de arma de fogo, letra A, por quê? Princípio da alternatividade, dentro de concurso aparente de normas, tá bom? Número 6. Caiu no TA1 essa aí, né? De acordo com as normas e os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, é correto afirmar que as normas penais incriminadoras podem ser criadas por lei? Pode, né? Convenção? Decreto legislativo? Não. Letra B. Considera-se praticado o crime no momento de seu resultado, ainda que outro seja o momento da ação? Não. Letra C. A lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência? Sim, né? Isso é a ideia da lei temporária, o efeito carrapato, a ultraatividade da lei penal temporária ou a excepcional. Tranquilo? Então, resposta certa, letra C. Número 7. Petrônio, também, 7 também caiu na TA1. Não podia ter errado, né, gente? Vocês ainda fizeram trabalho sobre isso depois, para recuperar a nota. Petrônio foi condenado definitivamente às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias de multa. Após o trânsito em julgado, houve a edição de uma nova lei que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena. E aí? Retroage para beneficiar o réu ou não retroage? Retroage. Retroagirá, considerando que a nova lei é benéfica ao acusado. Letra D. A outra fala retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento. Nada a ver, nada a ver. Se for benéfica ao réu, retroage independente do momento, tá? Independente do momento. 8. A omissão é penalmente relevante quando o sujeito devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir para evitar o resultado é de quem? Então, quem criou com seu comportamento anterior a
Probabilidade da ocorrência do resultado? Sim. Lembra do Botkiss, o cara que com o comportamento dele botou fogo, com o comportamento dele ele criou a probabilidade de ocorrência, então a omissão dele é relevante, né? A omissão dele é relevante. 9. O princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela, deve ser aplicado quando a conduta se amolda à previsão do tipo penal, então, tipicidade formal, mas a lesão é tão pequena que não atinge o bem jurídico tutelado pelo direito penal. Nesses casos não há crime por quê? Não tem tipicidade formal? Não, a formal tem. Não tem a tipicidade material. E porque não tem tipicidade material, o fato é atípico. Lembra disso? Então, letra C. Não há tipicidade material. Beleza? Não. 10. A teoria do crime visa responder à seguinte pergunta. O que é crime? Nesse sentido, marque a opção incorreta. Então, lembra aqui comigo, gente. O que é crime? Calma. Antes de falar que é um fato típico, ilícito, culpável, tem 3 respostas. Quer dizer, tem várias, né? Mas a gente trabalhou com 3 respostas. A material, a formal e a analítica. Formal. A lei é que fala o que é crime. Material. Uma ofensa grave, um bem jurídico importante. E analítica, essa sim. Fato típico, ilícito, culpável. Daí nasce a punibilidade. Isso é o conceito analítico. Então, olhando as opções ali, a gente vê que a letra B. Existe conceito legal, tá, gente? Eu não trabalhei com vocês, mas existe. E não é esse que está escrito aí, não. Crime é qualquer infração que seja moralmente reprovável pela sociedade. Não, moral é uma coisa, direito é outra, né? Sei lá, escarrar no chão é imoral, né? A pessoa que perdeu familiares já está de olho na herança. É imoral, mas não é crime, não é ilegal, né? Moral é uma coisa, direito é outra. Então, letra B está errada. E agora as abertas. Aberta. Explique que são condutas omissivas. No próprio texto anterior já está explicando o que é, né? Então, a conduta omissiva é um não fazer quando deveria e podia fazer. Essa é a omissão. Beleza? Diferencia omissão própria e omissão imprópria. Ora, tem omissão que basta omitir, que é mera conduta. Teve a conduta de omitir quando deveria agir, já configura o crime. Então, o próprio núcleo é omitir, tá? Omitir socorro. Omitiu, não interessa se vai ter resultado, não interessa. Omitiu socorro, já quando devia e podia agir, omitiu socorro, já é crime de omissão de socorro. Tem um outro que é deixar de passar a receita, a previdência, o dinheiro que recolheu do empregado. Então, deixar de passar. Então, tá com dinheiro lá, deixou de passar? É um não fazer, né? Não fez o que deveria fazer e podia fazer. Então, é uma omissão. Essa é a omissão própria, tá? O núcleo do tipo é omitir, ou deixar de fazer. E o que é omissão imprópria? A omissão imprópria tem um resultado. Aí é um crime de resultado. A omissão foi a forma para atingir o resultado, seja culposa ou dolosamente. Então, o salva-vidas, né, atingiu o resultado morte com a sua omissão. Um crime de omissão imprópria, também chamado de comissivo por omissão. Cite hipóteses legais em que cabe o dever objetivo de agir. São aquelas 3 hipóteses, tá? Por lei, pela postura, né, assumiu a responsabilidade, ou quando o comportamento anterior criou o risco, né, o resultado. Tá bom? São as 3 hipóteses do parágrafo 2º do artigo 13. Bom, seguindo, segunda. Quais são as fases do itercrimes? Gente, isso aí é nome, tá? Se você trocar cogitação por pensamento, tá errado. É nome. Se você me chamar de, em vez de Fernando Felipe, tá errado. É nome. Então são 4. Cogitação, preparação ou atos preparatórios, execução ou atos executórios e consumação. Muita gente confundiu consumação com resultado. Não. Consumação é a reunião de todas as elementares do tipo penal. Tem crime que não tem resultado, por exemplo, omissão de socorro, tá? Consumação é uma coisa, resultado é outra. Então, em sala, eu vou ver se eu trabalho isso com vocês, mas tenha isso em mente, são coisas diferentes. Letra B. Quais as características de cada fase? Isso aí todo mundo foi bem. Cogitação é uma fase interna, é um pensamento onde mora o crime.
Atos preparatórios é apenas a escolha do caminho, do meio, da forma como vai praticar o crime. Ainda não tem crime, ainda não. Execução, aí sim começa a execução do crime, então são os atos que se referem ao tipo penal, tá? E a consumação, aí sim, a reunião de todas as elementares do crime, tá? Nos crimes de resultado é o alcance do resultado. Beleza, maravilha. E aí, letra C, estabeleça semelhanças e diferenças entre desistência voluntária e tentativa. Desistência voluntária e tentativa, o que eles têm em comum? Teve fase de execução, já iniciou a fase de execução, mas ainda não alcançou a fase da consumação. Tá bom? Teve fase de execução, mas não teve fase de consumação. Isso é a semelhança. E as diferenças? A diferença é que na tentativa foi por a não consumação foi por circunstâncias alheias à vontade do agente. E na desistência voluntária é por vontade do agente. Então essa é uma diferença. Outra diferença, na desistência voluntária, responde só pelos atos praticados. Na tentativa, responde pelo crime com redução de 1 a 2 terços. Tá bom? Duas diferenças aí, né? Primeiro conceitual e outra diferença a consequência. Consequência é diferente também. Questão 3. Falou dos elementos subjetivos do crime. São os elementos subjetivos. O objetivo é a conduta, o óleo, né? No mundo material. Os elementos subjetivos estão aqui, na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. É o dolo e a culpa. Beleza. O que é dolo? Dolo é a intenção direta, né? É a vontade e consciência no sentido de um fim, de alcançar, né? De uma conduta. Esse é o dolo, é a intenção. E o que é culpa? Culpa é a falta do dever de cuidado. Então, tem 3 formas: negligência, imprudência ou imperícia. Então, decora essas tríades. A tríade da culpa, anota aí. Tríade da culpa: negligência, imprudência e imperícia. Anota aí, pelo amor de Deus. Culpa é isso, tá bom? Letra C. É possível que haja tentativa em crime culposo? Não, não é possível. Porque na tentativa não alcança o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, ele tinha vontade, ele tinha dolo, né? O crime culposo não tem dolo. Foi falta do dever de cuidado. Não tem jeito de ter tentativa de crime culposo, tá? Crime culposo de homicídio tentado, você não consegue nem pensar. Ou ele é doloso e aí cabe tentativa, ou se ele for culposo e não chegou no resultado, então aí não teve o crime. Tá bom? Beleza? Letra D. Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Aqui eu cometi um erro, porque toda vez antes de falar a diferença tem que falar da semelhança, né? Qual que é a semelhança? A semelhança é que tanto no dolo eventual, que é dolo, quanto na culpa consciente, que é culpa, em todos os dois, o agente tinha previsibilidade do resultado. Em todos os dois, o agente sabia que aquilo lá podia acontecer. Essa é a semelhança. E qual que é a diferença? No dolo eventual, o cara falou, assumiu o risco. Essa é a expressão que você tem que pôr na prova. Assumiu o risco. O que é assumir o risco? Não vai acontecer não. Se acontecer também, tô nem aí. Esse é o dolo eventual. E a culpa consciente? A pessoa sabe, tem previsibilidade, é previsível, ela previu, mas ela acreditou que não iria acontecer, tá? Então, só lembrando aquele processinho mnemônico, um é o foda-se, se acontecer, tô nem aí, e o outro é o fudeu. Aconteceu, fudeu, tá? Então, um é culpa consciente, o outro é dolo, portanto, um é culposo, o outro é doloso, tranquilo? Então, essa foi a nossa revisãozinha rapidinha aqui, deu 19 minutos, mas eu vou cortar uns trechinhos, uns 15 minutos aí de prova, pra gente ganhar tempo em sala de aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na sala de aula, depois da aula que a gente resolve. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço e até mais.